A carga permite alguns ajustes importantes para sua operação regular. Por exemplo, poderá limitar a corrente máxima que a carga pode consumir. Isso será indicado pela função OCP. OCP é a sigla de Overcurrent Protection, ou proteção contra sobrecorrente. A entrada da carga será desativada automaticamente quando esse valor de corrente for atingido. Para configurar a função OCP, tecle Shift e em seguida CView. O display mostrará OCP. Girando o encoder rotativo, configure a máxima corrente de proteção que deseja para a carga. Use as teclas de seta para a direita ou para a esquerda para selecionar a casa decimal a ser configurada. Teclando a tecla CView mais uma vez, entrará na função RL. A indicação RL aparecerá no display. Duas possibilidades aqui. Em OFF, a configuração padrão, o display mostrará o valor sendo configurado na indicação numérica no topo da tela durante seu ajuste. Esse valor numérico piscará por 2 segundos, antes de retornar para o display com os valores medidos de tensão e corrente. Se o usuário desejar fazer o ajuste usando o encoder rotatório enquanto verifica os valores medidos de tensão e corrente sem nenhuma interrupção, então essa configuração deverá estar em ON. Teclando CView mais uma vez, poderá ser configurada a indicação sonora. O valor bip aparece no topo da tela com as opções de ON para aviso sonoro ou OFF para desligado. Mais uma vez tecle CView. Agora a indicação ADD aparece. Esta é usada apenas pela fábrica, para testes internos. Essa configuração deve ser pulada sem nenhum ajuste. Novamente teclando CView, entrará na configuração dos grupos de armazenamento. A indicação GRP aparecerá na tela. O instrumento possui 4 grupos de armazenamento. Cada grupo poderá armazenar 4 configurações do instrumento e cada configuração do instrumento permite armazenar 2 parâmetros. Esses 2 parâmetros são os modos de operação, isto é, CC, CV ou CR, e o valor desejado para seu modo, ou seja, o valor de corrente, tensão ou resistência, respectivamente. Teclando CView pela última vez, o instrumento sairá do modo de configuração e retornará à sua operação normal. Para salvar uma configuração do instrumento em sua memória interna, acione a tecla Shift e em seguida a tecla A. A indicação Save está marcada em azul acima desta tecla. Em seguida, selecione uma das 4 posições de memória disponíveis entre A, B, C ou D. Como informado antes, cada um dos 40 grupos de memória permitirá o armazenamento de 4 configurações. Recuperação de uma configuração armazenada. Para recuperar a configuração do instrumento de sua memória interna, acione a tecla Shift e em seguida a tecla B. A indicação Recall está marcada em azul acima dessa tecla. O LED Recall no display se acenderá, indicando que poderá recuperar a configuração do grupo selecionado. Em seguida, selecione uma das 4 posições de memória disponíveis entre A, B, C ou D, para recuperar a configuração desejada. Enquanto o LED Recall está aceso, as outras teclas estarão desabilitadas. Para sair do modo de recuperação de configuração, tecle novamente Shift e em seguida a tecla B. A carga eletrônica DC 8540 permite simular uma condição de curto-circuito, para testar, por exemplo, as proteções de fonte de energia sob teste. Para acionar essa função, deve teclar Shift e em seguida On/Off. Nos modos de corrente e resistência constante, o valor da máxima corrente de curto-circuito é de 1,2 vezes da faixa de trabalho sendo usada. No modo de tensão constante, o valor da máxima corrente de curto-circuito é a mesma configurada para a operação da tensão de 0,1 V. Note que a corrente de curto-circuito usada para o modo de tensão constante será bem menor do que aquela nos modos de corrente e resistência constante.
A carga eletrônica DC8540 permite drenar correntes de até 30 amperes. Ela opera em duas faixas que devem ser selecionadas antes de configurar o valor da corrente. Para selecionar a faixa de corrente, use as teclas Shift e em seguida D-Mode. O LED indicando 30 amperes se acenderá quando esta faixa for selecionada. A resolução de corrente é de 10 mA para a faixa de 30 A e 1 mA para a faixa de 3 A. A carga eletrônica mostra em seu display os valores de tensão e corrente drenados em seus terminais. Se desejar verificar o valor que foi configurado, pressione uma das teclas A ou B. O valor que foi configurado aparecerá piscando na indicação numérica superior no display. O encoder rotatório pode ser usado para alterar esse valor neste momento. A indicação irá parar de piscar em 3 segundos e retornará ao display inicial. O encoder rotatório poderá também ser usado para verificar o valor configurado.